produto mais bonito, no sentido, né, o produto tecnologicamente perfeito, o produto que usasse o que tem de mais moderno nesse momento, naquele momento. E daí, de repente, o meu mindset muda, assim, no sentido do, cara, o cliente não, a maioria dos clientes, algumas exceções isso, mas a maioria dos clientes, ela nem entende, nem está preocupada com a tecnologia por trás do produto. Desde que o produto entregue a solução de um problema dela. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador aqui do Universo Apo. E hoje, para o nosso bate-papo, nós temos uma presença ilustre que tive o privilégio de conhecer há não muito tempo, o Ivo, que ele é CEO da GeoVendas. Eu posso dizer que a GeoVendas ele é um CRM para vendas, B2B, para a indústria. Podemos nos colocar como um CRM focado na indústria da moda, ou, como eu gosto de dizer, uma empresa de moda que faz tecnologia. Muito bom, preparou essa, né? Essa já tá, ó. Essa é usada muito. Muito bom. Isso aí, fechou, então, né? vamos bater um papo aí sobre vendas, sobre mercado B2B, sobre liderança. E como diria, o que o assunto aqui nos levar, né? Porque o que eu gosto desses podcasts é a surpresa que acontece no meio do caminho, né? Exato. Não adianta criar roteiro. Exato. O roteiro tá aqui por uma precaução. Eu tenho quase certeza que a gente não vai usar. Sempre vem, né? Quase certeza que a gente não vai usar e vai dar sequência para outro lugar. Com certeza vai ter muito insight bacana aí. É um prazer estar aqui. De coração, agradeço o convite, Edu. Já fica o convite para vocês conhecerem a GeoVendas. Com certeza. Para quem não conhece a GeoVendas, seguir a gente nas redes sociais, olhar o nosso site. E vamos lá, né? Vamos bater um papo aí e ver o que a gente consegue transmitir de legal para essa audiência tão seleta da Apo. Da Rapo. Bora pro conteúdo. Vamos lá. E entrando mais na parte de vendas, assim, vocês criaram uma solução que ela é um gestor de carteira para vendas. Vamos lá. Ele é um gestor de vendas, isso que eu queria entender. Vamos lá, o que é a GeoVendas, né? O que a GeoVendas faz, né? Eu costumo dizer que nós somos um switch para a gestão comercial da indústria de confecção. Na verdade, a gente nasceu nichado na confecção, mas hoje a gente já trabalha e atende outras áreas que são muito similares, né? Mas depois eu entro nessa vertente. Mas entendendo o que nós fazemos, né? Nós tivemos a oportunidade de vivenciar alguns dos problemas que as confecções vivem. Se a gente parar para pensar, né, a indústria da moda, a indústria de moda, ela é uma das poucas indústrias que 2 ou 3 vezes por ano pega todos os produtos dela, joga fora, refaz, né? Tem que criar desejo, tem que criar satisfação, tem que ter tato, toque, né? Então, ela tem muito a ensinar. Eu costumo dizer que ela é muito rica para ensinar outros segmentos que trabalham da mesma forma, ou seja, que atendem o varejo. Por isso que eu vou entrar na vertente depois que a gente também trabalha hoje com outros segmentos para varejo, tipo alimentos, parafuso, bolacha, ferramenta, o que tu imaginar. Por quê? Esses setores têm a aprender com a confecção. Eles podem aprender com a confecção. Mas vamos olhar para os problemas da confecção. A confecção... Engraçado, eu não falei de um negócio. Quando eu trabalhava com software, que eu nasci, a minha formação era PCP e custos, chão de fábrica. Ainda hoje eu sou apaixonado por chão de fábrica. Sim. Eu adoro olhar para processo produtivo, melhorar o processo produtivo e tal. E hoje temos uma empresa no comercial, né? Hoje a nossa empresa ela é para gestão comercial. Jamais pensei que eu ia ter uma solução dessa. Eu pensei que eu vou ter alguma solução de chão de fábrica um dia, né? Mas o que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade de sermos apresentados a problemas que as confecções tinham. O primeiro problema para o qual a gente foi apresentado, e o primeiro problema que a gente solucionou, era o problema das regiões, né? Sim. Era muito comum, você chegava na sala comercial de uma confecção, tinha um mapa do Brasil, ou os mapas das regiões, alfinetinho aqui, alfinetinho ali, o que é isso? Cara, isso aqui é a região do representante X, isso aqui é a região do representante Y. Aí, de repente, tu ia fazer uma mudança de região, tinha aquele monte de gente com relatórios de lista de cidade por representante, você trocando ali, trocando lá. Então, a primeira solução que a gente fez foi uma solução de mapas, que deu origem ao nosso Analytics, na qual, basicamente, você desenha as regiões dos representantes
E depois você monitora a cada coleção a performance dessas regiões. Então eu olho questões de horizontalização. Então, por exemplo, eu dei a região norte para o meu representante. Região norte aqui de Santa Catarina. Muito bem, vamos ver se ele positivou em todas as cidades nessa coleção, ou seja, se ele vendeu em todas. Vamos ver onde ele tem cliente e ele não vendeu. Vamos ver aonde a gente não tem cliente. Ah, a gente não tem cliente aqui porque essa é uma cidade dormitório, né? Existe isso. O Brasil é um continente, né? O Brasil é continental, é algo incrível, né? Fantástico, assim. Nós saímos de 7 graus daqui para um calor gigantesco no Nordeste, né? No mesmo país, né? Então a primeira solução que a gente implementou foi essa, era uma solução que trazia para a mão do gestor uma visão horizontal das suas vendas. Tipo, esta região está performando. Nessa parte de analytics mesmo, a gente evoluiu daí para algumas outras coisas. A gente evoluiu para análise de resultados. De novo, muito comum no ritual da confecção, você faz uma projeção de vendas, você pega essa projeção de vendas, divide para cada canal de venda, depois divide para cada representante ou do canal venda direta, né? Venda via representante, você divide para cada representante. Então esse representante tem as metas, o B2B da empresa tem outras metas, o B2C tem outras metas, etc e tal. Então a gente criou essa figura de análise dessas metas, né, também na ferramenta. Eu estou falando de maneira muito sucinta, né? Por fim, a gente tem também a positivação de carteira, que foi um dos produtos que surgiu. O que é a positivação de carteira, né? É algo muito comum na confecção e tudo isso o pessoal pode aprender mais na nossa plataforma no GeoEdu. É uma plataforma gratuita de educação da GeoVendas, onde a gente ensina, onde a gente fala de problemas reais da confecção e ensina como você pode resolvê-los, né? E em alguns casos a gente ensina, olha, você pode resolver esse problema desta forma com o nosso software. Ou você controla numa planilha, como você quiser, né? Sim. Mas a gestão de carteira também é algo que a gente sabe que existe, mas muitas pessoas não fazem, né? Que assim, qual é o teu objetivo na coleção X? É vender o que tu fez, vender para os mesmos clientes da Y e conquistar novos. Então, cara, a gestão de carteira é monitorar isso, né? É como se monitorasse o time de venda, né? Você olhar assim e ver, cara, para quem que eu já vendi, para quem que eu não vendi? Então a gente tem ferramentas que, por exemplo, disparam, isso eu acho muito legal. No início da coleção, você monta ali a tua gestão de carteira e a gente dispara para o representante um e-mail, né, dizendo assim, ó, seguinte, na coleção passada você vendeu para esses clientes nessas cidades, está aqui o endereço, está aqui o telefone, está aqui o valor que tu vendeu. Cara, é um relatório na mão do representante. Vocês montam praticamente um mapeamento do que ele fazer ali. Perfeito. Então, nossa, assim, ele tem que positivar aquilo ali para o próximo. Aí, depois disso, a gente começou a trazer os novos produtos. Aí a gente foi para um segundo produto, que foi o Força de Vendas, que é o software para o representante tirar o pedido lá na frente do cliente. Mas não no foco de um bloco eletrônico de pedidos, que é o que existem muitos no mercado, né? Não, é um software de gestão. Então, a gente tem que entender também, né, nós temos que entender que está vindo uma nova geração de representantes, né, que a representação ela está tendo uma mudança, né, não é mais aquele negócio assim do eu vou comprar de ti porque só você me vende isso, não, não é só isso, eu vou comprar de você porque tu está me entregando algum valor. Sim. Se tu não estiver me entregando um valor, se eu não estiver enxergando valor naquilo que eu estou adquirindo de você, eu não vou comprar de ti, eu vou comprar de outro. Né? Não existe, salvo alguns exemplos, mas mesmo assim, dentro dos exemplos, isso ainda existe, né? Que, por exemplo, assim, Coca-Cola, eu vou comprar só de quem vende Coca-Cola, mas vender Coca-Cola é fácil, eu quero ver colocar o Gatorade lá dentro, né? Gatorade já é mais difícil, né? Mas tem que fazer parte da tua estratégia de venda também. Tu tem que fazer, de alguma forma, o cliente enxergar que Gatorade é valor. Sim. E entregar aquilo. Então o perfil, o representante, ele está ganhando um perfil de empreendedor. Como empreendedor, ele vai ter que fazer gestão dele. Sabe? Não é mais ficar sentado no meu escritório aqui, tirando pedido e mandando para a fábrica. Eu vou ter que ter gestão. Eu tenho que saber em que clientes vão, tenho que saber o que aquele cliente quer, etc. E tal. Então o nosso software de força de vendas, ele traz tudo isso. Ele leva toda aquela parte analítica para dentro do força de vendas. Então, por exemplo, lá no nosso software de força de vendas, tem um lugarzinho na gestão de carteira, né? Tem um lugarzinho na gestão de carteira onde você diz, eu fui nesse cliente e ele não quis comprar por causa disso. Por que eu vou usar a informação do por causa disso? Né? Porque a coleção não agradou, ou porque o meu estoque está cheio, ou porque eu tive problema na última entrega. Eu vou usar isso como melhoria contínua
no meu processo interno aqui depois. Eu pego, se eu tiver, por exemplo, um alto índice de rejeição porque a minha coleção não agradou, quer dizer que a minha engenharia, o meu estilo, minha engenharia errou no início da definição da coleção. Se eu tiver com um alto índice de o cara tá com muito estoque, quer dizer que eu ou algum concorrente estufou ele de produto lá e não saiu. Então a gente começa a captar informações relevantes na ponta. E é a ponta onde o jogo acontece, sabe? Aí depois nós fomos para um terceiro produto, que ele teve um boom. Só antes de Por favor, claro. No terceiro. Por gentileza. Tu comentou, achei interessante que vocês colocam dentro do software a própria objeção do porquê que aquela venda não aconteceu. Nós temos essa opção. Isso gera um dado quantitativo? Ou qualitativo? É um campo onde ele coloca uma observação? Não, é um motivo, uma lista, né? Tem a lista. Tem a lista para depois você poder... Legal. E daí o legal da gestão de carteira, olha a riqueza que você tem na gestão da carteira do teu cliente. Você tem uma meta para o representante e você tem o que ele vendeu no passado. Sim. Né? Se você olhar para o que ele vendeu no passado e olhar para a meta que você deu para ele, fazer uma matemática básica ali de um menos o outro, ele já tem uma ideia de quanto ele precisa de cliente novo ou quanto ele precisa crescer na base. Conforme a nossa gestão de carteira vai acontecendo, ele começa a te dizer o seguinte, olha, você já vendeu em clientes que compraram na coleção passada X mil reais. Você já vendeu em clientes novos Y reais. E no passado, os clientes que ainda não compraram de você, compraram tanto. Se você fazer esse somatório, né, o que eu já vendi para quem já comprou, mais o que eu conquistei de novo, mais o que eu vendi no passado para quem não comprou ainda, ou seja, que eu não justifiquei a objeção, eu chego num número, esse número eu comparo com a meta, eu consigo dar um discernimento para ele, cara, você vai bater a meta ou não? E não só para ele, eu consigo dar um discernimento para o gestor dele. E o gestor pode fazer um trabalho, e esse trabalho pode ser disparar alguma campanha interna. Putz, como assim, Ivo, uma campanha interna? Aí entra na jogada, por exemplo, o nosso B2B. O nosso software de B2B, ele é um software voltado para venda indústria logista. Ele não é B2C, não é para consumidor final, ele é para o lojista e indústria. Então ele é para uma empresa de atacado, ele é para showroom, para coisas desse tipo, né? Para coisas desse tipo. Então ele tem ferramentas de live commerce, você consegue, por exemplo, fazer um preview de coleção dentro dele, apresentando uma live com os produtos. Legal. Né? Por que isso é legal? Porque a gente não dá muita bola para isso, mas, cara, a China vende alface por live commerce, né? Alface orgânica por live commerce lá do topo do monte, lá do carinho vendendo alface por live commerce. E a gente fala tão pouco disso aqui no Brasil, né? A gente conseguiu trazer humanização para venda com o que a gente chama de atendimento assistido e por aí afora vai. Mas aí você faz um trabalho interno onde você diz assim, peraí, representante, a gente está entrando na reta final aqui, na reta final da coleção. Eu vou te ajudar aqui, vou pegar o meu pessoal de atendimento interno aqui, vou colocar para ligar para esses clientes e ver se eles não estão interessados em comprar direto conosco pelo B2B, ou vou ligar para os clientes que você já vendeu, para ver se os caras não estão afim de uma reposição. Isso era uma outra coisa que acontecia. Cara, isso acontece. Imagina que o cara cuida do Mato Grosso. E ele fica situado ali no meio, né? Acho que é Cuiabá, me foge jogando um pouquinho. Tá ali no meio. É 500 km para cima e 500 km para baixo. Pro cara rodar. 500 km para baixo, tu fez todo o negocito ali, papapá, e voltou aqui para tua base. De repente o cara lá de baixo quer uma outra reposição. Cara, tu não vai voltar lá para visitar o cara. Entendeu? Aí onde entra os live commerce. Entra live commerce, entra o B2B. Aí tu dispara ele pro canal interno e tu vende pelo B2B. Sem cometer o erro, né? O B2B ele teve um impulso forte na pandemia, né? A pandemia foi onde, tipo assim, ninguém podia sair para vender e tal. Perfeito. Mas antes disso também existiam tentativas de B2B, mas o pessoal cometia o erro de, entre aspas, pensar que isso ia substituir o representante. Não é a ideia do B2B substituir o representante. O B2B é um canal de venda a mais para você e para o seu representante.
Então, uma das coisas que a gente coloca para os nossos clientes quando eles querem começar um canal B2B, vamos começar um canal B2B, beleza. Você vai continuar remunerando a comissão do teu representante. Porque o teu representante, ele é o cara lá na frente. Ele é o cara lá na ponta, ele é o cara que vai te defender, ele é o cara que vai tomar o cafezinho com o teu cliente, ele é o cara que vai fazer a humanização. Ele muda o papel, entendeu? Ele não é um cara que vai lá para tirar um pedidinho, não, ele vai lá para tomar um café contigo, cara, para dizer, e aí, tá vendendo bem esse negócio nosso aqui ou não tá vendendo? E eu não sei se isso acontece com vocês, mas conosco lá acontece. Quando a gente visita um cliente, é outra sinergia. O ser humano, o ser humano, e eu acho que isso, talvez o ser humano da minha época, vou colocar aqui, pode ser, né? Sim. E que é uma das coisas que eu não consigo entender no home office, né? Que é essa não socialização. Eu, por exemplo, assim, eu preciso ter pessoas perto, sabe? Sim. Eu preciso me relacionar, eu preciso apertar a mão. E isso, para mim, ficou muito mais evidente na pandemia. Assim, quando na pandemia você não podia sair, e eu me sinto uma pessoa social, né? Assim. Então, cara, ir visitar o cliente é uma coisa gostosa, né? Você pega o teu gerente comercial e tu diz para ele, cara, agora você vai fazer o seguinte, você vai com o representante do Nordeste fazer uma visita nos principais clientes do Nordeste. Isso faz toda a diferença. O cliente se sente importante. Tem alguns representantes que usam os nossos produtos. A gente deve ter mais de 18 mil representantes usando os nossos produtos. Mas tem alguns que eu não sei porquê, eles começaram a seguir a Geovendas e a gente segue eles também. Sim. E eu tenho um assim, muito... que ele sempre me vem à cabeça, é um rapaz lá do Piauí, que é representante de um cliente nosso. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Até para manter isso aqui. Mas é muito legal, cara, porque ele posta em toda a rede social dele as visitas que ele faz no cliente, naqueles lugares mais distantes e remotos do Piauí, entendeu? Daí ele tá ali entrando naquele negócio, de repente entra um pedaço de terra e ele vai até lá atrás, naquela lojinha, cumprimentar a mão da pessoa, aquele calor humano, entendeu? Aquela parte social gostosa do ser humano, que para mim, é uma das coisas gostosas, né? Sim. Então eu vejo que você vai ter o representante fazendo esse papel para você, a não ser que você seja uma marca desejo, né? Que tu não precisa mais disso, que tu seja Coca-Cola. Né? Que tu seja Coca-Cola. Se tu colocar, todo mundo precisa de Coca-Cola. Então, um exemplo. Mesmo, a gente pode usar. Mesmo assim, se tu deixar um espaço no mercado... Vai vir a Pepsi. Exatamente. Eu nem sei se a gente podia usar aqui marcas assim, se não puder, vocês cortam ali no podcast, né? Mas eu quis dar exemplo do negócio de desejo. Ou tu é uma Nike, né? Sim, perfeito. Tu é uma Nike, né? Tu é alguém de desejo. Daí o cara vai atrás. Mas se não, tu precisa desse calor. Então o representante ele vai ter esse papel. Daí o nosso B2B entra onde? O nosso B2B entra para uma recompra, o nosso B2B entra para ferramentas de live. A gente tem cliente, eu acho muito legal, um case de um cliente ali de Brusque. É um case muito massa. O que ele faz? Ele fazia a convenção dele antes num hotel ali de Brusque. Gastava uma Babilônia, né, para trazer todos os representantes para a convenção, para o hotel, etc e tal. Não lembro quantas ele fazia por ano, se eram 2 ou 1, né? Agora ele faz, acho que 1 a cada 2 anos ou a cada 3 anos, realmente só para trazer o representante para aquele esquema do calor humano. Sim. Mas como é que ele faz os lançamentos hoje? Ele faz live. Ele direciona cada representante tem que pegar, por exemplo, os 15 principais clientes dele, Esses 15 principais clientes estarão convidados para a live. Na live ela faz a demonstração, isso tudo dentro da nossa plataforma, faz a demonstração dos produtos, o showroom, etc e tal, e ali dentro, os clientes convidados pelo representante ficam fazendo as compras. Entendeu? Tipo assim, o produto está desfilando e eu estou aqui digitando as quantidades que eu quero. Aí olha que legal. Olha como é importante. E tu tirou um baita custo. Sim. Do representante ali. Né? Sim, da indústria. Da indústria, sim. Da indústria, que tinha que trazer o representante para... Perfeito. Tirei um custo do representante, que esses 15 caras ele não vai precisar visitar exatamente. Toda a coleção. Né? Ele pode visitar uma vez por ano, né? Eles falam 15, eu divido 5, 5, 5. Né? Então tiramos um custo do representante. Aí, o que acontece que é legal, você pode aí novamente envolver o representante ou não. Olha o que pode acontecer. Aquele pedido que o cliente digitou ali, você pode pegar e deixar o representante fechar, ou o cliente já fecha e já cai para a indústria. Mas vamos lá. Deixei para o representante fechar, o representante devidamente instruído. Cara, você é um gestor.
Você não é um tirador de pedido, você é um gestor. Então vamos analisar. Quantas camisas o cara comprou na última coleção? Pô, o cara comprou R$3.000 em camisas na última coleção. Agora ele está comprando 1.500. Cara, eu não vou fechar esse pedido ainda com 1.500. Eu vou ligar pro cara. Sim. Dizer, o que aconteceu? Eu vi aqui que você comprou R$3.000 de camisa na outra coleção, agora você comprou só 1.500. Dá abordagem para ele. O que houve? Não agradou e tal? Daí o cara, não, eu tô com meu estoque muito alto, não, tô testando um outro concorrente. Já pode colocar um alertazinho para aquele cara, já pode colocar aquele cara num lugarzinho especial do CRM dele. Aí o cara pensa, pô, um CRM para um representante? Cara, o CRM do representante, ele pode ser um software de CRM mesmo, de relacionamento mesmo, mas ele pode ser a cadernetinha dele, né, gente? Ele pode ser um Excelzinho dele. Ele tem que ter algum lugar onde ele cuida com carinho do relacionamento dos caras que dão dinheiro para ele. Sim, né? Perfeito. Que indiretamente ele está cuidando com carinho do dinheiro dele. Perfeito. Então a gente tem esse tipo, então hoje a gente tem cases desse tipo. E daí nós fomos para um último produto nosso, né? Antes da gente entrar no último... Quer falar um pouquinho do B2B? Não. Eu vou pedir que corte essa parte, eu vou no banheiro. Eu só vou tirar uma dúvida aqui, por favor. Essa questão porque tu faz a live commerce e o controle, a live é por dentro da tua plataforma. Isso mesmo. E o controle do pedido, ele é por dentro da tua plataforma Exatamente. também. Exatamente. Então tá rolando a live, tá rolando os comentários ali na live. Isso, aí tem uma timeline onde estão passando os produtos, aí quando... Lógico, né? A gente tem até um vídeo no GeoEdu, onde a gente onde a gente quebra o paradigma da live dos clientes, né? Onde a gente mostra, cara, nós vamos fazer uma live aqui, nada profissional, com um celular, uma pessoa falando e alguém na timeline, né? Então basicamente, tu tens alguém para liberar os produtos na timeline, né? Tu vai ter que ter essa pessoa e tu tem toda a infra de uma live, né? Se tu quiser fazer uma live mais elaborada, com alguém mais profissional, toda a parte de gravação, etc e tal. E o legal é que às vezes tem uma interação na live, porque a gente tem a plataformazinha de chat ali também, e o cara diz assim, pô, volta aquele produto lá que eu tô com uma dúvida. Aí você vai lá, volta o produto, aí a pessoa vai ali na timeline, o gestor da timeline volta o produto na timeline para, de certa forma, aparecer para o cliente comprar o produto que ele tá vendo naquele momento. Perfeito. Aí a gente tem um outro negócio depois que a gente chama dá para chamar assim de pós-show. O que é o pós-show? Digamos que você gravou a live. Aí digamos que depois que você gravou, algumas pessoas não puderam assistir a tua live. Aí se disponibiliza ele lá na plataforma, gravada, e você configura, né, o time de cada minuto que deve aparecer cada produto. Então ele vai assistindo a live e o produto continua aparecendo ali para, por exemplo, ele poder fazer a compra, entendeu? Perfeito. A gente fez ele gravado. E daí vai N coisas, cara. É um universo pouco explorado hoje, sabe? Mas qual que é a dificuldade? Que vocês devem ter uma dificuldade, porque vocês têm uma solução bem completa, né? Olhando esse mundo inteiro de performance dentro da indústria, que pode ser puxar para vendas, para live, entra um pouco na parte de marketing e tudo mais, né? E como vocês fazem para conseguir atender todas as frentes? Porque são estratégias diferentes, para frentes diferentes, para que a indústria compreenda isso. E tem uma curva que eu gosto de usar nas vendas, quando você tem o cliente sabe que precisa disso aqui. Vou fazer aqui, ó. O cliente sabe que ele precisa disso aqui, ó. E chega o teu produto e entrega isso. Sim. Esse aqui é o ruído da comunicação para... Legal. Baita pergunta. Como vocês lidam com isso daí, né? Nós temos hoje... vamos lá. Nós temos hoje o nosso produto básico, digamos assim, standard, que ele vem com determinadas características, entendeu? Ele tem certas características. Durante o processo de apresentação do produto, porque existe uma etapa na nossa venda, né? Existe a prospecção, o agendamento de uma reunião, nesta reunião é feita uma demonstração, e daí vai muito de nós identificarmos o tamanho da empresa, o negócio da empresa. A gente pergunta
como é que você vende, né? Então, porque a gente tem hoje, por exemplo, empresas, eu vendo no showroom, né? Eu já sei que live commerce para ele vai ser algo importante se ele quiser fazer showroom remoto, né? Então a gente tenta identificar isso e vai mostrando todas as possibilidades do produto. Mas às vezes, na proposta para o cliente, neste momento, o que interessa para ele é o B2B padrão, que é o cliente entrar e redigitar um pedido. Não é ainda o módulo de lives. Aí a gente entra na pegada, Edu, que é de saber atender a curva que tu desenhou ali, de não entregar muito para nosso tal cliente e entregar o ideal, mas deixar para ele o conhecimento de que quando você for para frente, nós estamos aqui também para te atender. Tipo assim, a gente fala muito de B2B, mas o nosso sistema, o nosso B2B, a gente está até começando a usar um outro termo agora, ele não é só um B2B, ele é um painel de relacionamento com o cliente. Então ali, além do cliente poder fazer uma compra, né, ele vai poder tirar uma segunda via de boleto, segunda via de nota fiscal, ele pode iniciar um processo de devolução, iniciar um processo de pedido de marketing, que daí liga com o nosso quarto produto, que é o CRM. Então ele começa dentro do B2B, e olha, naquele conceito B2B, olhando para aquele conceito antigo, tu lembra como é que é o conceito da loja física? Onde é que fica o caixa? Lá no fundo, né? Primeiro tu passa por todos os produtos, né? Estratégia assim, de trade ali. Isso. Qual que é a diferença do nosso B2B para outras plataformas que entregam também segunda via de boleto, nota fiscal, interação com o cliente? Que primeiro ele vai ver a venda. Se você tiver uma home bonita, primeiro ele vai ver os folders, primeiro ele vai ver os produtos, primeiro ele vai ver as promoções, primeiro ele enche o olho, depois ele vai para o caminho dele. Ele não entra direto, eu não caio direto lá na minha conta para tirar uma segunda via. Eu caio primeiro na tela principal. Opa, peraí, mas aqui tá com uma promoção de reposição, vou ver isso aqui antes. Né? Indução. Ou o pessoal do financeiro vê aquilo e pum, passa para o cara do comercial, já deu uma olhada lá, fulaninho tá com uma promoção. Então a gente tenta instigar nisso. Ou a gente força um banner, alguma coisa assim, né? Então ele não é só uma plataforma de B2B, a gente considera uma plataforma de relacionamento, né, certo? E esses relacionamentos, eles estão ligados com o nosso quarto produto, que é o CRM, um CRM mais de processo, né? O que você cria lá dentro? Tudo que você tiver de processo de relacionamento com o cliente, você pode colocar dentro do nosso CRM. Então você cria lá, tipo, o processo de devolução. E o processo de devolução, na essência do negócio, né? Vamos entender. Você vai dizer o produto que tu quer devolver, eu vou te mostrar de quando são as últimas notas que tu comprou esse produto, você vai escolher a quantidade, vai ter uma ideia de pré-nota que tu tem que mandar, isso vem para cá, a qualidade avalia, se deu ok, se não deu, qual é a decisão que eu vou tomar, se eu vou dar um desconto ou o que eu vou dar, né? Se a gente imaginar um processo mais complexo, ou um processo mais simples, onde o cara manda uma foto e tu troca, né? Um processo de solicitação de verba de marketing, né? Caramba, né? Geralmente isso fica em 10 e-mails diferentes aqui, né? Não, então ali você pode ter um formuláriozinho, aqui está o teu formulário de solicitação de verba de marketing. Você quer uma verba de marketing para um outdoor na cidade, ou você quer camisetas para o seu lojista, etc e tal. Quem solicita essa demanda pode ser o representante. Pode ser o representante, pode ser o cliente, pode ser o representante no força de vendas, pode ser o cliente dentro do B2B, pode ser o atendente interno numa ligação telefônica. Entendi. Vocês têm várias frentes para cruzar. Exatamente, ali, né? Porque a gente fez o ecossistema conversar. E o que é legal disso, que quando tu abre o painel de relacionamento com o cliente, que ele vai te mostrar todas as informações do cara, quanto o cara comprou na última coleção, essas coisas todas, tu vai ver ali que, peraí, mas esse cara aqui tá me pedindo uma verba de 2 mil de marketing e nas últimas 3 coleções ele comprou 6 mil reais de mim. A conta não fecha. Não dá. Muito bom. Vou ter que de alguma forma dizer pra ele, olha, eu até posso te dar umas 5 camisas aí pra moça, mas entra isso, né? Você permite ter esta gestão, né? E daí a gente tem também nessa plataforma agora integração com o WhatsApp, né? Para você fazer os atendimentos por dentro da plataforma. Então, conversação ali dentro, né? Tipo, todas as conversas caem no CRM, ficam na timeline do cliente, ficam ali dentro. Se você me perguntar assim, né? Mas existem produtos melhores no mercado? É como eu costumo dizer, existem, mas às vezes eles não têm um ecossistema. Então, na média de tudo, isso aqui se torna melhor, porque você está todo num lugar só.
do que você ter uma ferramenta top das galáxias para isso, outra ferramenta top das galáxias para aquilo ali e outra para aquilo ali, e elas não se conversam, ou quando se conversam, tem muitos problemas. Ou você tem que catar informação em vários lugares. Então, às vezes é melhor você ficar na média, né, e evoluir aquela média, né, ter um plano de evolução contínua, do que tentar ir direto para os melhores. Uma outra coisa engraçada, né, o pessoal costuma perguntar para nós, pô, Ivo, mas por que vocês não fazem B2C? Porque a gente não tem B2C, né? A gente tem só B2B. Aí a gente passa para o cara, olha, B2C a gente não faz porque tem gente que faz bem melhor do que nós. Entendeu? Perfeito. E não é... E tá claro o ICP, né? Exatamente. Eu não vou colocar para a indústria vender diretamente para o consumidor, porque está fora do meu ecossistema, é muito complexo, é uma outra vivência, é uma outra experiência, e nós temos players muito além no mercado, entendeu? Então a gente diz, não, B2C a gente não tem. Eu teria que correr a passos largos e muito rápido para conseguir, quem sabe, chegar perto deles. E quando e é assim, né? Tu monta hoje um roadmap para chegar perto deles daqui a 7 meses, quando tu chegou lá nos 7 meses, tu tá de novo 5 meses atrasado. E a gente tentou fazer isso, tá? A gente tentou fazer B2C e a gente errou. Ali foi um dos momentos que a gente errou, daí a gente recuou, tirou, focou só no B2B e hoje temos o software de B2B. Então a GeoVendas, ela cuida, né? Ela constrói todo esse suite, todo esse ecossistema, né? Que vai desde uma parte analítica, entrada de pedidos por força de vendas, relacionamento com o cliente por B2B e o CRM em si para você gerir toda essa, orquestrar, né? Digamos assim, todo esse caminho. E o legal, voltando àquilo que tu falou, né? Como é que a gente faz para saber se o cliente precisa disso tudo ou não? A gente vai pela maturidade do cliente. E é bem engraçado, porque quando o cliente vê, ele pensa, eu quero tudo, eu preciso do CRM agora, mas ele não tem processo para tocar isso ainda, entendeu? Ele não tem pessoa, ele não tem time, ele não tem espaço, ele não tem preparo, sabe? Aí não funciona. Daí o que a gente faz é, não, cara, não é o momento para você disso aqui. O teu momento às vezes é só o Analytics de mapa, o teu momento às vezes é só o Analytics com força de vendas, agora entra o B2B, agora entra o CRM. Aí tu tenta vender tudo aquilo. A gente vai vendendo e dentro de cada um desses ainda a gente vai vendendo os modularizados e funcionalidades adicionais que vão surgindo, né? Que daí o cliente vai amadurecendo e vai surgindo. É a perfeita história de uma jornada de produto bem construída, jornada de compra, onde entra para um produto, faz cross-sell depois, faz upsell no produto aqui, determinado. Então, muito bom. Essa solução de mapas de vocês, eu acho interessante, porque tem indústrias, por exemplo, que a gente atende, que estão em processo de expansão. E eles querem, por exemplo, eles são de outros estados e querem expandir lá nas regiões do Rio Grande do Sul, em determinadas regiões. Certo. A gente conseguiria mapear essas regiões, jogar para dentro do mapa, para que o mapa ajude a controlar o desenvolvimento de cada uma delas? Legal. É uma das possibilidades, né? E daí você começa a ver a potência, né? Você pode usar critérios para... É que eu não sei qual é o tipo da tua indústria, né? Mas você pode usar critérios de gestão de região, como por exemplo, sei lá, se ele tiver uma pesquisa de potencial de consumo ou algo similar, você pode montar a região dessa forma, ou você pode montar a região olhando as rodovias, ou você pode montar a região pela tua própria expertise. Ok, montei a região, depois eu defino um timeline de vendas, que se for uma confecção é uma coleção, se for algum outro tipo de indústria pode ser trimestre, semestre, bimestre, e você vai ver lá, a regiãozinha do cara tá aqui assim, e ele positivou aqui, aqui e aqui, entendeu? Faltam essas outras cidades. Quando você fala de alguém que vende para o varejo, isso é muito comum, porque teoricamente, varejo tem em todo lugar, né? Se é um produto para supermercado, tem supermercado em todo lugar, então você vai chegar à cidade como um todo, o parafuso vai chegar à cidade como um todo. Agora, digamos que você vende alguma coisa mais específica, você vende... Vou dar de novo o exemplo da moda aqui. Você vende máquinas de costura, né? Você não vai ter máquinas de costura para a indústria. Vamos esquecer o consumidor final. Você não vai ter indústria de confecção em todas as cidades do Brasil. Então você vai ter uma região
e pode ser que essa região ela tenha cidades que você não monitora ou cidades que não entram na tua análise, né? Mas sim, você consegue fazer isso, você consegue fazer divisão territorial. Inclusive tem uma filter no nosso software que é o de simulação de região, que é muito legal também. O que o pessoal faz? O pessoal pega, por exemplo, Santa Catarina. Digamos que eu tenho a primeira divisão de Santa Catarina em três né? 3 grandes pedaços. Eu penso, eu quero pegar uma região aqui e dividir. Aí você vai olhar para aquela região do sul lá e tu vê que o cara não sobe a serra ali, sabe? Não sobe a serra, não vai para lá, fica só aqui. Então aquela partezinha aqui onde tá perto da casa do representante tá verdinha e essa parte aqui mais para cima tá vermelha. Aí tu chega e faz uma simulação dividindo a região e mostrando para o representante, olha, é o seguinte, estou dividindo essa região porque neste lado aqui você está concentrando apenas 15% das suas vendas e nós acreditamos que aqui tem muito mais potencial, né? Então você vai perder esses 15%, vai continuar com esses 85%, porque tu não está indo para lá e a gente precisa vender. Então tem esse tipo de ferramental também. É bem interessante, é bem rico e é uma das coisas que a indústria da confecção pode nos ensinar. Aí tem o market share, esqueci de falar também no mapa de share. É normal na tua jornada que num primeiro momento você vai buscar horizontalizar, ou seja, eu quero estar em todas as cidades desta região, digamos assim. Só que tem um momento que tu quer saber se você está em cada região no montante correto, entendeu? Por exemplo, eu positivei o norte de Santa Catarina, Joinville está verdinho, mas eu estou vendendo em Joinville o share que eu deveria vender? Perfeito. Ou seja, né? Vender 5 mil reais em Joinville é infinitamente diferente de vender 5 mil reais em Jaraguá do Sul. Né? O potencial de consumo aqui é muito maior. Então a gente tem um outro tipo de mapa, um outro tipo de abordagem, que é o mapa de share. E daí é um conceito um pouco diferente, é um mapa semáforo. Aí tu tem assim, o meu share é X%, se eu passei esse share eu tô verde, se não tô amarelinho, se não tô vermelhinho. E ele é calculado em cima da quantidade de habitantes, renda per capita? Você escolhe, né? Geralmente as empresas contratam alguma pesquisa de consumo inerente ao segmento, pegam o teu faturamento, né? E daí dividindo um pelo outro, sabe, meu share é 0,5%. Mais ou menos assim, né? E daí sim, a gente tem também algumas coisas em cima de habitantes, que daí tu pode fazer um per capita e tal, mas o mais comum é em cima do potencial de consumo do teu segmento. Então, tipo, tu compra uma pesquisa de consumo de roupa infantil até 12 anos. E daí isso você coloca no nosso mapa share e faz uma análise. Se eu quiser fazer, por exemplo, eu tenho uma lista ali, eu tenho mais ou menos mapeada 500 empresas na região do Planalto, aqui de Santa Catarina, que tem potencial de compra com o decisor, com os dois tomadores de decisão, que geralmente é mais do que um tomador de decisão nesse tipo de compra, tudo mais. Quero subir essa lista na plataforma e lá dentro criar um fluxo de cadência. Você sobe no nosso CRM e cria um fluxo de acompanhamento. De abertura de carteira e tudo Exatamente. Entendi, legal. Não é o melhor dos fluxos ainda, porque a gente está lançando uma versão nova, mas ele funciona. Ele vai se tornar funcional. Tipo, principalmente se você tiver uma venda mais complexa. O que eu quero dizer? Uma venda que tu precisa do representante, imagina uma venda mais técnica, mais complexa. Então você vai ter o subir a planilha, daí você vai ter... passei esses 4 clientes para o representante. Aí o representante vai lá visitar, conversa com os caras. Imagina uma venda técnica difícil, né? Uma venda de máquina que não vai se resolver pelo telefone, né? Ele vai lá, conversa, daí ele registra alguma coisa, estive lá conversando e tal, coloca uma agenda para conversar de novo em outra determinada data, aí você coloca ele num escaninho, tá aguardando aquela data de contato, o outro cara aqueceu, foi proposta, fechei. Né? Imaginando algo nesse sentido, você consegue montar nos nossos fluxos, né? Legal. Para a gente se encaminhar também para o final, claro. Como que foi essa questão da experiência? Porque tu comentou que tu veio da programação. Sim. Né? Tu veio muito da parte técnica. E o campo? Porque geralmente para a construção do produto tem que ter alguma referência de alguma dor externa.
Uhum. Foi tu que trouxe? Foi algum sócio teu? Porque é um Não, produto... foi o network que eu tinha da outra empresa. Entendi. Tu trouxe a dor da outra empresa. Na verdade sim. Eu acho que eu me expressei mal, mas assim, eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de sistemas. Uhum. Por conta desta empresa de desenvolvimento de sistemas e do network que eu criei nessa empresa de desenvolvimento de sistemas, alguns clientes dela me chamaram para projetos pontuais, quando a gente trabalhava com serviço. E nesta ida a esses clientes, eu tive a oportunidade, certos clientes, são 2 basicamente, 3, no último produto 3, eles me oportunizaram o conhecimento de determinadas dores deles. Uhum. Aí a gente desenvolveu em cima da dor dele. Daí, num determinado momento, a gente percebeu, peraí, mas essa dor aqui da indústria, do confeccionista X é a mesma do Y, do Z, do A, é o mesmo da cadeia. Sim. De todos eles, salvo umas que estão muito acima, estão muito mais organizadas, olham algumas coisas com mais propriedades, mas no geral, se tu pegar na média, todas elas olham estas mesmas coisas e todas elas enxergavam certas práticas das grandes como muito complexas. Gestão de carteira de clientes nasceu em uma grande da nossa região aqui. Uhum. O conceito, uhum. de uma maneira extremamente mais elaborada, muito mais complexa, uhum. que talvez quando você traz para a realidade de uma média pequena, que não tem tanto time, não consegue fazer. Perfeito. Entendeu? Sim. Então a gente conseguiu ver essas dores e oportunizar soluções em cima dessas dores. Eu diria que o problema caiu no nosso colo. Sim, né? sim. A gente aproveitou a oportunidade. Né? Sim, tivemos a capability de enxergar a oportunidade e aproveitar a oportunidade. Então é assim que nasce o produto. E daí, como eu era analítico, né? Então eu vinha de hands-on, vinha de sistema, sistematizar aquilo para mim foi a parte fácil do negócio. A parte difícil era vender. Que daí é onde entram outros sócios com outras capabilities. Porque eu não sirvo para vender. Não, agora estou aprendendo, né? Tudo é um processo evolutivo. Mas hoje, se você me disser assim, você tem que sair agora desta função e ir para a função exclusiva de vendas, eu não faria tão bem como quem faz hoje lá. Ou você vai para essa função exclusivamente técnica, eu não faria tão bem como quem faz. Ou vai para o head daqui, não faria tão bem como quem faz lá. Perfeito. Né? A gente tem o contexto de parte, né? Mas não faz aquilo com tanta excelência. E isso é importante você reconhecer. É algo que está fazendo parte muito forte do meu aprendizado. E olha que é difícil ainda, porque eu falei, né, que eu era dos top 3 lá da escolinha, Sim, entendeu? Sim. Era dos top 3. E é difícil pro top 3 erros. Admitir que tem que aprender. Erro, então, nem vou falar, né? Sim. A gente não erra, a gente se engana, né? É cômico, estamos brincando aqui, né? Sim. Mas você buscar o conhecimento, entendeu? Eu me formei, quando eu me formei em 1999. O carro da época era um Tempra. Sim. Era um Tempra, cara. O que eu vou dizer de um carro da época que era um Tempra que tinha... as pessoas não conheciam hoje. Que tinha um toca-fita, entendeu? Né? Ou que tinha um CD e atrás tinha um carrossel, que daí tu podia botar 10 CDs, né? O cara nem deve estar imaginando o que eu tô falando hoje, né? Imagina em vez de tu ter o Spotify com trocentos trilhões de músicas, você tem um CD que vinham com 14 músicas, 12, né? Quando vinha 20 era um... Quando vinha 20 UAU, né? era um AU. Aí atrás, no teu porta-malas, tu colocava um dispositivo chamado carrossel, para tu poder colocar 10 CDs, mais um que estava aqui dentro, né? Não, minto, já estava lá. Aí tu clicava num botãozinho aqui e trocava o CD lá para tu poder escutar 10 vezes 15, 150 músicas durante uma viagem. Sim. É uma realidade totalmente diferente. E aí, a gente entra naquela questão assim, caramba, eu tenho que ter na minha cabeça que o aprendizado tem que ser contínuo. Né? Na época, o carro do ano era um Tempra. Quando eu sentar para conversar com alguém agora, eu não posso querer que saia daqui um Tempra. Eu vou estar fora do mercado. Sim. Mas eu tenho que trazer o que nós temos de experiência daquele Tempra para cá. Então, você tem que se dar ao privilégio, né? Você tem que se dar a humildade, não é o termo? Você tem que se presentear com o conhecimento. Dar o benefício da dúvida para as coisas. Né? O conhecimento está tão fácil, ele está tão próximo. Você já tem um repertório. Tu não vai criar um carro de 3 rodas, porque daí não é um carro, é um triciclo. Sim. Certo? Mas tu também não vai, se tu não buscar conhecimento, tu é capaz de dizer que ainda a gente tem que sair por aí fazendo carro a combustão
porque outras formas de combustível não vão dar certo, não pode. Aí começam os conflitos, sabe? Porque tu tem que trazer aquela experiência, aquele repertório que tu aprendeu com o Tempra. O Tempra tinha 4 rodas, porra, para ter um carro tem que ter 4 rodas. Sim. Parece uma analogia básica aqui, mas o pessoal, nossa audiência está entendendo o que eu quero dizer. 4 portas gera conforto. Opa, show de bola. Tinha uma versão de Tempra com banco de couro. Opa, é mais limpo. Entendeu? Pá, peguei algumas coisas boas. Não adianta eu colocar um toca-fita. Ninguém mais tem isso. Sim. Vou colocar uma conectividade Bluetooth ali, uma tela touch, que é o que todo mundo... E na hora do motor? Cara, o motor, vamos lá. Ou é 100% elétrico, ou é um híbrido. Não vamos falar de combustão. Mas continua sendo um carro. Aquele cara já tinha ABS. Não vou tirar o ABS, eu vou incluir agora o ADAS, né? Então você traz essa experiência com esse conhecimento, você une o repertório com a oportunidade de novo conhecimento e você constrói coisa melhor aqui. Você tem um resultado melhor aqui. Né? E isso que está muito complexo, porque assim, o cara que veio aqui de trás, ele acha que não precisa mais estudar, que era como antes, né? Tu lembra? Não faz muito tempo. A gente acordava de manhã, tu pegava uma revista, geralmente de 15 dias, então ela já vinha com informação de 15 dias para tu te atualizar. Então já era uma informação de 15 dias atrás. A atualização era essa. Aí tu ia para tomar café, aí tu pegava o jornal, que aquela sim era a informação do dia, né? Que o jornal achou que era interessante, mas estava ali no dia, aí tu lia. Aí tu ia pro trabalho pensando quem é que eu vou chamar para me ajudar a resolver aquele problema. Olha só, li uma revista de 15 dias, peguei um jornal, fui pro trabalho pensando quem eu vou procurar para me ajudar, né? E no final do dia eu voltava para casa para ligar a TV às 8 horas, assistir um negócio que passava na TV chamado jornal, passa ainda hoje, né? Mas naquela época era o jornal, porque era onde você ia ter tudo que aconteceu no dia, certo? E a gente está falando de uma realidade que, sei lá, 20 anos atrás? Não, 20, não, dá mais, não. Vamos dizer 30. Né? Talvez. 20 certo? anos. 20 anos acho que dá pra gente dizer, né? Dá pra gente dizer. Tu imagina essa realidade hoje. Tu liga de manhã, tu já põe o celular na frente para dar uma olhada nas notícias, já passa ali, tu já tem... Se tu seguir alguém mais espertinho, tipo o pessoal da Rapo aqui e tal, né? Tu vai ter esses insights bacana pra caramba. O pessoal da Geovendas também, o Geovendas Oficial lá também tem muita coisa legal de vendas e marketing lá. Em tempo real, né? Em tempo real, tu vai ter ali um negócio. Tu não precisa pensar em para quem tu vai pedir ajuda, porque se tu vai ter o ChatGPT ali, ou vai ter o Gemini, ou vai ter uma inteligência artificial aí que te ajuda, ou tu tem o Google para tu procurar o conhecimento. Então, aquele conhecimento congelado do cara, lá, do C-Level, né, que fazia aquela carreira assim, eu vou ser executivo e agora com a minha experiência toda eu vou para um board, vou para um conselho, cara, acabou, não tem mais uma experiência. É um crescimento contínuo, meu querido. Se tu não estudar, tu tá fora, entendeu? Exatamente. Se tu não estudar, tu tá fora. E se tu não estudar, tu não vai conseguir lidar com a nova geração, porque a geração te acha velho e ultrapassado. Mas isso eu acho que é papo para um outro momento. A gente vai longe. A gente já se entendeu. Então vamos fazer um podcast só desse negócio. Né? Inclusive teremos a imersão agora, que vai ser exatamente sobre isso, sobre comportamento e liderança. E a gente vai entrar um pouco nas diferenças de gerações ali, né? Que é o que dá mais conflito dentro das empresas. Né? E aí só isso tem um universo gigante. Com certeza. A gente entra numa discussão muito grande. Pois é, e daí como é que tu... Mas aí vocês fizeram um integrador similar ao Zapier, né? É que a arquitetura do nosso software, a gente sempre quis processos, né? Gestão de processos. Então, tanto que tu entra, a gente fala muito sobre workflow, sobre fluxos de processos e tudo mais. Só que como a gente desenvolveu lá no início a arquitetura em microserviço, nossa, a gente nem sabia, mas a gente estava fazendo uma coisa muito boa ali. Sim. Entende? E a gente nem tinha percebido isso. O nosso não chegou nesse... Se tu olhar para o nosso produto a nível técnico, tu não vai ver essa beleza. Entendi. Tu entendeu? Isso é um negócio bem interessante. Não, mas isso assim. é um negócio eu vejo em outros softwares, né, que a gente conhece em comum aqui na região, que também tem a mesma questão, é muito quadrada a construção da arquitetura. Até pelo momento que ele nasceu e etc e tal, e daí dificulta algumas coisas. Exatamente. E tem uma... Teve um momento da minha carreira que eu mudo um mindset que eu tinha. Eu sempre fui um cara muito preocupado com o produto.
Então eu queria, por exemplo, o produto mais bonito, no sentido, né, o produto tecnologicamente perfeito, o produto que usasse o que tem de mais moderno nesse momento, naquele momento. E daí, de repente, o meu mindset muda, assim, no sentido do, cara, o cliente não, a maioria dos clientes, algumas exceções existem, mas a maioria dos clientes, ela nem entende, nem está preocupada com a tecnologia por trás do produto. Desde que o produto entregue a solução de um problema dela. Entendeu? Ele, lógico, né? Existem as duas vertentes, né? Também não pode ser uma tecnologia que para qualquer alteração que o cara vá pedir custe uma Babilônia, né? Não é nisso que a gente está falando, né? Tipo, um VHS hoje resolve gravação e display, mas se você for dar manutenção no VHS hoje, você tá ferrado, né? Então, e daí eu passei a focar na entrega para o cliente. Daí eu pensei, pô, peraí, cara, mas isso aqui eu estou entregando. E às vezes quando a gente ia fazer alguma coisa nova, eu pensava, puta, mas eu vou aproveitar esse negócio novo aqui, vou mexer nisso aqui para ficar mais bonito. No sentido técnico, apaixonado por hands-on, né? Sim, eu sou um técnico apaixonado por hands-on, eu sempre queria aquele negócio assim, pá. Só que, cara, para tu fazer isso, aquele negócio que do cliente tu ia cobrar 8 horas, acaba levando 48, 68. Aí eu mudei esse mindset. Foi uma das coisas que ajudou a GeoVendas a crescer, sabe? Foi um dos aprendizados que eu tive, assim. É a velha história, tinha um cara no comercial e 12 técnicos na empresa. Sim. Não fazia sentido, sabe? Sim. Bem engraçado isso. Desculpa, mas foi do tranquilo. da... Mas isso é bem interessante, porque a gente começou já em microserviço. A gente olhou muito menos a gente queria uma estrutura maleável. Porque a gente sabia que a mudança tecnológica ela é muito rápida. Sim. Então, e a gente precisava dessa flexibilidade caso ali na frente houvesse alguma coisa. A gente conseguiria fazer isso aqui. Entende? Que foi o que aconteceu. A gente iniciou como pipeline. Ah, tá louco, não dá, prostituição no mercado. Sim, não rola. Sim. E a gente, dentro da empresa, a gente é muito, muito, muito focado em estrutura de processos. Automação, fluxo de processos automatizados, conexão entre setores para diminuir o ruído de comunicação e tudo mais. Aonde a gente falou, legal, então a gente já tem uma arquitetura pronta lá. Se a gente tivesse feito de outra forma a arquitetura lá no início... Não seria fácil assim de virar. Não seria fácil assim de virar. Acredito. E sem falar que depois, agora, virou um middleware, né? A gente lançou uma versão da GoFi ali, que ela vai se tornar um middleware, né? Tipo um Zapier. Então a gente consegue fazer conexões. Mas uma das coisas que a gente fez para crescimento, assim, que eu acho que também vocês é entender bem o ICP, mapear o ICP. Ah, certeza. E mapeia os principais sistemas operacionais que eles usam e cria botãozinho de migração. A gente fez um mapeamento mais da persona ideal mesmo, assim. Tipo beleza, você é uma confecção, você fatura X, você tem tantos representantes, né? Lógico, é uma indústria, eu já estou indo, já nichei, né? Sabemos que é a confecção, agora quais confecções, né? Sim. E cara, tem confecção nesse país que tem a indústria e 2 lojinhas de atacado e acabou. Não é a nossa persona hoje, né? Sim. E daí a gente colocou o desafio do tipo assim, cara, não vamos nos preocupar com o ERP dos caras agora, no que vier a gente integra. Sim. Saiu correndo atrás, né? Mas aí o engraçado era que depois a gente fazia assim, ok, integramos com o Sysplan. Perfeito. Vamos ver agora quem são todos os clientes Sysplan e vamos para cima. Sim. Integramos com Consist, integramos com TOTUS, integramos com N, né? Sim. Aí a gente ia atrás. Mas o desenho inicial ali ele foi focado na persona. Eu lembro disso, não participei diretamente, quem participou mais disso foi o meu outro sócio e um ex-sócio da companhia. Mas a gente fez um trabalho muito forte na persona ideal. Aí naquele script, né? Tem um scriptzinho,
as meninas do comercial já cortam alguma coisa ou não. A gente tem muita venda por indicação, é muito forte a nossa venda por indicação. Então, por exemplo, a pessoa é gerente comercial na empresa A, ela vai para a empresa B e leva o nosso produto, né? Quer levar o nosso produto. Às vezes a empresa B já conhece o nosso produto, mas não se sentia ainda... Não tinha dado o passo ainda, né? Não, ou usava alguma outra coisa e não queria mexer nisso, né? Porque tem o contrário também, tem o cara que gosta do outro produto, né? Uhum. Então, às vezes lá estava o cara que gostava do outro produto, e agora chega o cara que gosta do nosso produto. Então, isso acontece também. Mas essa identificação do cliente correto, sem dúvida, é 70% do problema resolvido. Será que a gente pode ser ousado de dizer assim? Mais ou menos isso daí. Acho que dá para ser ousado de dizer, né? 70 ou mais, né? 70 ou mais, eu acho que sim. A gente errou muito na definição do CP. Eu acho que toda empresa no início, né? Erra, né? Não tem como. Quer vender. Porque tu passa por aquela, né? Vamos vender porque a gente precisa vender. Precisa pagar conta. Os boletos chegam no final do mês, né? Exatamente. O boleto continua chegando no final do mês, é verdade. Aquela nossa pirâmide ali, se tu vê a parte de baixo, a base é sobrevivência. Então foi bem o que eu passei como empresário mesmo, né? Então, a gente sempre fala que não é cor-de-rosa, não é... Não. Vindo pra cá hoje, o rapaz que veio comigo, ele perguntou assim, pô, Ivo, queria te fazer uma pergunta, mas tu me responde com aquela história de propósito e tal, se realmente foi verdade, né? Senão tu me fala o que realmente é, né? Aí ele me perguntou assim, o Gui, ele me perguntou assim, por que tu empreendeu? Eu lembro perguntou pra mim assim, por que tu empreendeu, né, cara? Eu olhei pra ele e disse, ganhar dinheiro. Foi? Ganhar dinheiro. Eu disse, Guilherme, se eu te disser por que eu empreendi, tu vai rir de mim. Daí ele, não, por que foi? Eu disse, cara, eu não queria mais me estressar. Só que eu errei feio, cara. Eu errei muito feio, entendeu? Você trabalhava com o que antes? Cara, eu era desenvolvedor, né? Trabalhava numa empresa, eu tava há 12 anos lá e eu vivia estressado, né, cara? Porque eram muitos clientes, era uma empresa de RP, tudo é complexo, né, cara? É triste, né? Era estressante, né, cara? Era estressante. Eu pensei assim, né? Primeiro eu fiz uma migração para uma indústria. Saí de uma software house para uma indústria, né? Mas na indústria eu só sobrevivi 45 dias. Eu não consegui ficar mais lá dentro porque a software house era muito acelerada. A indústria era muito... quadrada. Muito lento, né, cara? Muito... Não sei, né? Muita reunião para falar com reunião. Não estava acostumado com aquilo, né? Sim. Aí eu saio da indústria e eu pensei, cara, quer saber? Eu vou prestar serviço para uma meia dúzia de pessoas, daí tá de boa, né? Se eu prestar serviço para uma meia dúzia de pessoas, eu não vou me incomodar, né, cara? Não tem estresse, né? A gente usa o termo incomodar, né? Mas é quando tu tem naquela cabeça que problema não é uma oportunidade. Tem uma série de coisas que tu tem que ir mudando o teu mindset. É complexo isso. Mas aí eu até brinquei com ele, disse, cara, eu não queria me estressar, né, mas só que daí eu percebi que depois não tem jeito, cara, não tem como você empreender e não pensar no estresse, né, você tem que aprender a conviver com ele. Sim. E principalmente se cercar de pessoas que te ajudem a dividir isso, né, como eu sou um cara que fiz curso de datilografia, né, alguns aqui talvez nem sabem o que é uma máquina de escrever, né, mas eu fiz até curso de datilografia. E eu costumo então usar alguns jargões um pouquinho mais antigos, mas eu diria assim, é importante você achar as pessoas certas para dividir a carga do piano. Sim. Porque o piano é pesado, entendeu? Ele é pesado. E coloque as pessoas certas para fazer aquilo que elas nasceram para fazer ou estão caminhando para fazer ou se moldam para fazer, entende? Sim. Uma dica que, para mim, pelo menos, né? Para mim, sócio foi uma coisa boa. Eu tenho uma sinergia muito boa com os meus sócios. Contigo. Para mim, sócio foi uma coisa boa. Sempre E conheço pessoas onde sociedade não funcionou, ok, faz parte, mas pro meu caso funcionou muito bem e é muito bom. Aí vem o segundo aprendizado, né? Não é porque você é sócio, primeiro que você precisa ser um executivo na empresa, tem este ponto, pode ser que em algum momento você não seja mais um executivo na empresa,
E se você tiver exercendo algum papel na empresa, ele não precisa necessariamente ser um cargo de C-level. Tu entendeu? Não é porque eu sou porque eu sou sócio, porque eu sou sócio e eu sou da parte técnica, eu sou sócio técnico. O cara que montou a coisinha aqui, ali e tal, eu sou sócio técnico, beleza, show de bola. Não é por isso que eu tenho que ser o CTO. Sim. Cara, se a tua persona, né, se a tua personalidade, se as tuas capabilities, as tuas skills, né, elas se direcionam para ser um mega técnico, cara, tu vai ser um sócio técnico. E aí vem o outro desafio. É quando você está na reunião da empresa e na reunião de sócios. Né? Quando você está na reunião de sócios, você está com o teu chapeuzinho de sócio, teu bonezinho de sócio, né? E opinando e agindo ali como um sócio. Agora é diferente de quando você está com o teu papel na empresa. Cara, pode ser que você, sócio na empresa, tenha que responder para um head que é um colaborador normal. E tu tem que ter maturidade para saber discernir isso. Sabe? Para tu saber assim, cara, aqui na empresa, neste papel executor, onde eu estou desempenhando o que é melhor para a minha companhia, da qual eu sou sócio. Sim. Né? Então, olhando na distância, eu estar aqui é o melhor papel, eu tenho que estar aqui respondendo a este rapaz, a este senhor, ou a essa pessoa que é a minha coordenadora. Aqui eu sou um subalterno dela. Sim. E que se aquilo der certo, tu vai ganhar dinheiro. E o meu papel ali é aquele. Sim. Entende? E aí isso é um trabalho bem... É bem mais complexo, né? Porque lá no início, eu sempre fui a favor de ter sócios, mas já errei com sócios também. E principalmente não compreender as funções, erro básico, só que bem nisso daí, entender que cada papel não é menos ou mais importante. Não. Todos eles levam para a mesma ideia, que é o resultado. Exatamente. Que é o que todo mundo quer. Exatamente. E você tem que colocar o cara no lugar que ele tiver a melhor skill, né? E às vezes ele não é para ele ser um C-level, às vezes a empresa precisa que ele não seja um C-level, né? Sim. Eu acho que nessa... bom, pelo menos a minha vivência foi assim, eu não sei se de outras empresas de tecnologia também seriam assim, né? Mas existe uma tendência, né, de pegar aquele cara que criou o software lá, sempre tem um sócio técnico que é o... Que tem. Sempre tem não, mas às vezes tem, o técnico que criou o software. Aí tu pega aquele cara que criou e tu migra ele para, sei lá, para um head ou para um CTO, algo assim. Mas não é o que ele quer, não é o que ele quer. Não é o que ele gosta. Ele não gosta de gerir, ele é técnico. Ele gosta de pôr um fone de ouvido e resolver código. Né? E você força algo pensando assim, pô, mas espera aí, é um sócio que não é C-level, né? Então, isso foi uma coisa que eu tive que aprender, que a gente teve que aprender. E falando aqui parece muito fácil. Sim, mas se você não tiver pessoas que consigam trabalhar o seu ego, isso se torna complexo. Sim. Entendeu? Então, é uma linha muito tênue. Sim. É bonito de falar agora assim. A gente tem acho que o rapaz Guilherme, né? Tava na imersão, ele viu participou conosco, ele, o CTO da GoFi, ele participa de algumas imersões, só que ele é uma pessoa bem fora do padrão do que é um desenvolvedor. Eu brinco com ele assim, ele é um CTO que ouve o fundo da grota. Daí eu falei, cara, não faz sentido uma coisa com a outra, assim, né? E faz carne, toma cerveja, e ouve música gaúcha, e não sei o que. Então ele é totalmente fora do padrão normal. E ele é um ótimo líder. É isso aí. Entende? Só que, então ele virou o CTO, ele veio para essa função de CTO por causa dessas skills. Exatamente. E não porque ele tinha desenvolvido a arquitetura do sistema, ou por causa disso. Como já aconteceu casos, por exemplo, a gente estava para definir CEO, para puxar a frente da companhia. A gente não chegou a conclusão de nenhum.
Entende? Porque a gente não encontrou aquela competência técnica ali. Uhum. Entende? Só que esse trabalho de autoconhecimento, ele é uma das coisas mais difíceis. Inclusive, por exemplo, essa imersão que a gente vai fazer com o Paulo de liderança e comportamento é muito para olhar para isso. Uhum. É olhar para competência técnica, às vezes função alocada, porque às vezes isso, não na questão do quadro societário, eu acho ele um pouco mais complexo. Mas quando a gente pega, por exemplo, um operador, e a gente errou nisso na gestão, pega um ótimo operador em vendas, por exemplo. Põe para gerir. E tu perde os dois. Tu ganha um péssimo gestor e perde um ótimo operador. Perde um ótimo operador. É o que acontece às vezes quando você pega um cara técnico e leva para um cargo de gestão e ele não tem o perfil. Sim. Entendeu? Porque não tem o perfil, ele não tem skill de falar com as pessoas. Eu acredito que ele não é que não tenha perfil, não foi desenvolvido o perfil. Isso. Não foi desenvolvido ou não é o mais evidente nele, sim, né? Sim, perfeito. sim. Porque bem colocado. porque eu não me considero um bom líder. Uhum. Eu estou buscando ser um melhor líder agora. Eu sou muito gestor e pouco líder. Ela não foi, é exatamente isso, não foi desenvolvido. O termo exato é esse, sim. Exatamente. Feliz com a colocação, então, faz todo sentido. Porque essa questão tanto de quadros, acho que funciona, as peças, elas funcionam da mesma forma. Se tu vai jogar xadrez, tu tem que entender que tu é uma peça que pode cumprir uma função extremamente importante. Uhum. E qual peça tu tá tudo bem. Mas tu vai cumprir uma função importante ali dentro de toda a jogada. Entende? Só que trabalhar isso é muito comportamental. Quando a gente começou os treinamentos de liderança, que por exemplo, os próximos 3 que a gente vai fazer, 2 deles é sobre liderança. Daí todo mundo, mas vocês não são uma empresa que o core business principal é vendas, é marketing. Eu falei, e tu acha que para vender... Meu Deus, para vender tu tem que ser mais líder do que todo mundo. Do que todo mundo, é verdade. Porque tu tem que ter um jogo de cintura, uma resiliência, tu vai ter que entender que tu vai falar com dominantes, se tu não for objetivo, tu vai tomar pau. Tu vai falar com analíticos, se tu não tiver um jogo de cintura maior com cases, com dados. Uma historinha ali para seguir. Exatamente, né? Tu vai tomar... Então tu tem que começar a compreender essa questão de liderança, vezes cargo que tu ocupa, vezes o que tu vende. Aí a gente entra num jogo que a gente tem que ter. E o legal dessa pegada tua aí, né, indo no gancho, é que você justamente consegue trabalhar, né, aquelas skills que estão diretamente ligadas ao comportamento, né, ao despertar da persona, né? Sim. É como quando você dissesse assim, quando a gente vai contratar, né? Sei lá, quando a gente vai contratar. Hoje, se você olhar, é mais fácil você formar o técnico. O técnico é uma regra de bolo, entre aspas, né? Vamos dizer assim, ensinar um cara a programar. É uma regra de bolo, vamos usar assim. Dadas as devidas proporções. Coloquemos aqui bem entre aspas, né? Sim, perfeito. Para ninguém pensar também que é Mas é lógico, né? Mas é lógico, né? É sistemático. E isso você consegue fazer dentro de casa até, se você quiser. Agora, quando você parte para esse outro tipo de habilidade, que ele precisa do autoconhecimento, que ele precisa mais força, soft skills, assim, né? Precisa da força de vontade, será que é o termo que a gente vai usar? Ou que é mais difícil, né? E o ser humano, ele é acostumado a parar na primeira dificuldade, né? É natural isso, né? Isso vem do nosso DNA, da nossa gênesis lá de quando toda essa história começou. Quando acabava a comida num lugar, eu ia para outro. Até que eu aprendi a plantar. Né? Aí quando eu descobri que aquele solo não era fértil, eu procurei um solo fértil. Até que eu aprendi a regar. Mas tu vê que é um crescimento nesse sentido. Então o cara chega naquele momento ali e ele tem que ser mais inspirado, mais motivado, tomar cuidado com aquela frase. Eu tenho medo daquela frase de que errar é uma maneira de você aprender uma forma de não se fazer, né? Mas isso também tem limite. Concordo. Porque tem a história do estagiário. Tu conhece a história do estagiário de medicina ou não? Não? Rege a lenda, né, que estavam numa emergência e chegou um cara com uma faca cravada no peito. E o estagiário de medicina chegou lá e botou a mão na faca, o médico principal chegou e disse:
Ninguém mexe na faca. O estagiário virou para ele com a mão na faca. Não tinha faca, o estagiário pegou e meteu a faca de novo. Né? Assim, cara, nem todo erro tem volta, né? Sim, perfeito. Nem todo erro tem volta, né? A gente tem que tomar cuidado também. Na maioria dos casos, né, isso aqui é uma piadinha, né? Uhum. Mas errar realmente é uma forma de você evoluir, melhorar, etc. Então, mas vamos tomar cuidado. Sim. Algumas coisas a gente tem que buscar o repertório, né? Ele já deveria saber que não se deve tirar uma faca. Eu acho que assim, então, no mundo atual, que a gente vive muito aqui dentro, na estrutura em si, tu vê que a gente prega muita inovação aqui dentro. Só que é uma linha muito tênue. Exatamente. Entre tu cobrar o erro e tu desencorajar a pessoa. Então a gente fica bem nesse jogo de cintura, de que não, peraí, errou, tudo bem, vem aqui, é o que a gente faz aqui, vamos conversar no off. Né? Vamos ver o que a gente pode melhorar no processo, ou o que a gente pode te passar de conhecimento. Perfeito. Ou aonde a gente falhou no onboarding. Perfeito, né? Perfeito. Mas não queira cobrar o não erro, que uma pessoa não erre, sendo que é uma pessoa júnior e tu colocou para cumprir uma função de sênior. Exatamente. Pleno ou sênior. Então aí o erro ele vai vir. Naturalmente você tem que saber que isso pode acontecer. Exatamente. E no final tu vai desencorajar a pessoa porque ela não vai entregar o resultado que tu quer. Ela não vai sentir evolução. Perfeito. Tu vai ter o turnover dela ali. E aí fica naquele ciclo de liderança, né? De turnover, contrata, a culpa é de todo mundo, menos o meu onboarding, que eu não contrato bem, não realoco bem as pessoas. Não defino exatamente, não tenho todos os processos devidamente definidos, né? Não estou ali para evoluir, né? Evoluir o processo, a pessoa, o ambiente, o todo ali, né? Sim. Realmente é uma linha tênue, muito, né? Um risco. Você tem que tomar a decisão com a cabeça bem fria, né? Sim. Porque você tem que... o teu exemplo foi muito legal. Gostei. Coloquei o júnior para fazer trabalho de pleno. Cara, vai dar nhaca. Sim. Vai dar erro. Né? E tu tem que entender que aí entra em situação de caixa, né? Porque pode ser que sim, a pessoa não tenha caixa o suficiente para fazer aquela operação rodar da forma ideal e tá tudo bem. A gente iniciou do zero nossas empresas, a gente sabe que não é funding infinito, igual muita startup que tem por aí. É verdade. Né? Tem quando você cresce bootstrap, então a gente cresceu... Aí entramos na seara da vantagem e desvantagem do investidor, né? Exatamente. Exatamente. A gente cresce com as nossas próprias pernas, né? Exatamente. Então, aí entra essa questão. Tudo bem, tu tem que entender que vai existir um momento que tu não tem caixa, que tu tem que contratar pessoas mais júniores, mas a tua gestão ela tem que ser mais próxima. Entende? Então aí tu tem que gerir de forma mais próxima, one-on-ones mais recorrentes, dailies mais recorrentes. Então aí tu tem que ter uma gestão mais justa. Não tem o caixa, então tudo bem, tem essas pequenas soluções. Vai dar erro muito mais do que daria se tu tivesse uma pessoa... Porque agora eu tenho que ver, direcionar. Eu tenho que ver qual é o que vai me gerar menos... O que vai me demandar mais investimento, né? Exatamente. Se é realmente eu fazer algum trabalho e contratar aquele pleno, ou corrigir os pormenores do que o júnior estiver envolvido, né? Se não tem caixa, eu vejo assim, ó, se não tem escolha, caixa, né? Não tem escolha. Tu vai ter que ir pro júnior, tá tudo bem, só que tu vai ter que entender que algumas ações tu vai ter que ter para conseguir corrigir esses pequenos problemas. Entendeu? Eu não vejo outra. Isso também. E também aí entra a questão, por exemplo, eu não sou uma pessoa que naturalmente tem um perfil muito... Eu sou muito executor. Hands-on, né? Exatamente. Eu também sou bem hands-on. Exatamente. Quando eu quero me desestressar, eu programo. Eu não programo. Então, mas eu gosto de codar ainda. Mas eu vou lá e eu executo, eu faço. Só que o meu perfil é muito mais ligado a vendas, marketing, estratégia. Mas tu executa, né? Mas eu vou lá tu vai lá, tu executa. E isso é um problema quando você tem perfis de pessoas muito júniores também. Se ofendem muito fácil. Ou não, ela não consegue... você não confia no meu trabalho. Exatamente. Eu acho que você não confia no meu trabalho. Assim eu não posso me desenvolver. Exatamente. Né? Mas daí se erra, a culpa é tua porque não ficou muito próximo. Daí se tu abre espaço, aí a culpa é tua porque tu abriu muito espaço. Então são pessoas que são boas em achar problema na solução. Né? Então...
E assim, mas eu acho que isso acontece na França, não é aqui pelo Brasil, não. É só na França. Então eu vejo que existe, eu acho que cumpre-se o papel muito bom, mas se a empresa quer ter um time foda, quer ter um time bom, tu tem que ter pessoas à altura em competências técnicas e também soft skills do lado, né? Porque só competência técnica, a gente tem uma frase bem legal que é evite babacas brilhantes. Porque também são os caras que detonam a tua cultura, né? Uhum. Quando tu começou a formação de times, certo, lá dentro, tu já contratou vários de cara? Como foi uma escalada? Rapaz, essa pergunta ela é top. Por que eu digo que ela é top? Porque a gente passou por aquele momento da alvorada das startups. Uhum. Então nós tínhamos muita dificuldade de contratação, porque não existiam pessoas no mercado. Eu acho que meio que a gente tem que separar isso aí meio que em três grandes grupos, quando eu olho lá para a Gel. Eu vou olhar para uma área que é a nossa área de sucesso do cliente, que é onde está o atendimento, onboarding, projetos, etc. e tal. O pessoal que está bem, nossa linha de trincheira ali para com o cliente, né? O pessoal que está ali para suprir a necessidade do cliente no primeiro momento. Houve o episódio da pandemia, né? Lembra da pandemia, sim, né? Parece, sim, né? Sim. Nem parece mais que aconteceu, né? Pouca gente lembra, mas ela passou por aí. Uma experiência que eu acho marcou diversas pessoas, né? Algumas pessoas de maneiras mais profundas, outras pessoas passaram por isso mais leve. Mas quando isso aconteceu, algumas das companhias, algumas das empresas que eram nossos clientes desligaram algumas pessoas por precisar desligar, e essas pessoas vieram para o nosso time, porque elas conheciam do nosso software e conheciam do business, conheciam de confecção e conheciam do nosso software. Então, nada melhor do que você ter à frente a pessoa que conhece das duas coisas, né? Eu sei do negócio, então o cliente do outro lado está falando com alguém que entende de confecção, que sabe o que é um representante, sabe o que é uma meta de venda, sabe o que é uma região, sabe o que é uma gestão de carteira, e está falando com alguém que conhece do software. Então, teve essa migração que foi natural, digamos assim, né? Aí nós vamos para o outro lado, que é a parte técnica, que é quando a gente teve que contratar devs e etc e tal. Aí eu sou bem sincero em te dizer que a gente passou por tudo, cara. Teve até o cara que eu tentei umas 4 vezes contratar e só na 5ª vez eu consegui. Do cara que surgiu, veio, passou um mês e saiu. A gente não teve necessariamente uma regra para isso. A gente foi montando num processo de maturidade, né? Foi tentando montar uma lista de soft skills, hard skills que a gente gostaria, mas ainda era muito na conversa próxima. Para tu ter uma ideia, a gente está no 2º ano com uma pessoa de RH lá dentro. Nós não tínhamos ninguém de RH. E o time já tinha 50 e poucas pessoas. E não tinha ninguém de RH. Né? Aí foi ano passado, o tempo passa muito rápido, não esqueci, mas a Rafa começou conosco no ano passado, onde a gente daí vem agora fazendo um trabalho de RH, e daí a gente colocou um processo, a gente estruturou o processo, passou a usar ele realmente. Né? Em alguns momentos a gente contratou por indicação, contratou por uma conversa que eu tive com o cara. Agora eu levo puxão de orelha quando eu faço isso, né? Eu tento não fazer. De vez em quando, né? Tá lá a Rafa que sabe, Edson também. E os meus sócios que o Ivo dá umas atravessadas, mas agora eu tô trabalhando para não fazer isso, né? Pra gente seguir o processo, né? Pra gente seguir o processo. Mas realmente não teve uma regra, sabe? A gente teve que, cara, crescer no... Tu diz assim, gente, tá faltando gente, vendas estourou, precisa de mais gente, Aí a gente contratou Hunter num determinado momento para buscar pessoas no mercado, né? Então teve Hunter, teve o Netor, né? Como eu venho de empresas de desenvolvimento de software, eu tinha muitos contatos, aí usava desses contatos. Aí o pessoal que estava ali dentro gostava do ambiente né? Do ambiente que ali estava, e puxavam outros contatos. Então foi meio nesse sentido.
agora, né, de um tempo para cá que a gente, assim, oficializou o processo, sabe? Uhum. Mas eu acho que é um caminho, cara, que para quem não tiver a orientação na criação da sua empresa, acho que é um caminho natural que o cara vai seguir, sabe? Porque tu vai ter que fazer tudo sozinho e tu não vai escapar, sabe? Se entra na tua jogada, digamos que você é uma startup que já entra um smart money para ti, né? Uhum. Aí o cara já vem com essa pegada e ele já vai te orientar, vai dizer, não, peraí, cara, a gente precisa de alguém de RH aqui para tentar pegar esse processo e azeitar, Sim. etc. Agora, se tu tá ali sozinho na luta, bicho, tu vai contratar a moda antiga, né? Ainda mais, novamente, um cara como eu que sou mais velho, tu vai contratar na entrevista, no coisa. Então, para nós foi algo que aconteceu simultaneamente com o crescimento da empresa. Uhum. E, cara, não vou mentir, foi tudo no sentido avalanche, entendeu? Uhum. Tipo assim, aí foi lá, e a gente aqui, e tem pontos positivos e pontos negativos nisso, contudo, né? Você cria uma carapaça, uma camada protetora ali, né? Um negócio de X-Men, assim, que você aperta o botãozinho, aquilo, tal, e tu tá com aquilo meio ali no escudo. Por outro lado, tu já se enxerga um super-herói, tu já quer tentar parar aquela avalanche, não dá? Sim. Acho que isso vai passar por todo empresário, todo empreendedor, né? Pudesse eu voltar para 5 anos com a experiência que eu tenho hoje para começar as coisas um pouquinho diferentes. Eu acho que é importante passar por isso, sabe? Que eu acho que quando tu passa por isso, tu vê muito mais verdade e importância no processo. Essa é uma boa. Entende? E ele te gera também repertório. Exatamente. Tu não prega moral de cueca, tu começa a entender a importância das coisas. Por exemplo, aqui, ó, até abrir aqui para te ver. Por exemplo, esse é o nosso processo de contratação. Então a gente tem 1, 2, no terceiro ponto de contato, que é a entrevista dessa etapa aqui nós temos todas as regras, por exemplo, de perguntas aqui e tudo mais. É isso aí. Quando chegou aqui, que daí eu entro em cena. Isso. Porque daí eu sou o clivo da cultura. Já passou por uma isso que nós montamos agora. Já passou por uma entrevista técnica. Perfeito. E aí chegou em mim como clivo de cultura. Perfeito. Se me colocam lá na frente, eu contrato já de cara, porque eu me emociono, porque daí eu quero ser gente boa, daí começamos a conversar, daí todo mundo quer crescer, daí já se empolga. Aí pá, tem aquilo ali, vim dessa eu sou amigo de tal pessoa, que conhece tal pessoa, então a gente me colocou por último, como a ideia de um clivo de cultura mesmo. Né? Isso que a gente implantou agora, exatamente isso, é a ideia de processo, que também faz... Eu diria que faz 3... É que assim, né? Vamos lá, de CNPJ nós temos 17, né? Mas de vendas temos aí entre 6 e 7. E eu diria que essa preocupação com o processo, talvez uns 3 anos para cá tenha nascido. E todo dia nós estamos em alguma discussão, em algum assunto que a gente chega, putz, faltou isso aqui naquele processo. Faltou isso aqui naquele processo. Faltou esse ponto naquele processo. Tu tá num processo de melhoria contínua, né? Sim. Porque existem alguns processos que você já tem modelos consolidados. Tu concorda comigo? Sim, perfeito. Cara, tu não precisa inventar um novo modelo de contratação. Existem modelos consolidados. Tu pode pegar um daqueles 5 consolidados e aplicar. Sim. Existem modelos de vendas consolidados, existem modelos de desenvolvimento consolidados. Agora existem modelos de processos, falando, né? Agora existem alguns processos que eles têm variáveis subjetivas, né? Que eles têm erupções vulcânicas, digamos assim, né? Que eles têm o surgimento de protuberâncias que você não conta naquele processo. E você passa evoluindo ele ou adaptando, não sei qual termo usar melhor, né? Mas você não consegue cercar tudo, porque o repertório para ele ainda não é vasto, né? Ele não temos um repertório vasto de certas tratativas, né? E elas vão evoluir no teu dia a dia. E que bom se fosse possível existir uma bola de cristal, alguma coisa que te alertasse isso antes, mas às vezes você só descobre isso quando ele estoura alguma coisa, né? Quando
foge algo do processo. Quando, putz, mas por que essa pessoa fez assim? Pá, ela fez assim porque ela chegou aqui e agora? Água no copo ou na xícara? Se eu não tiver o repertório de que eu sei que em xícara geralmente se toma café, ele vai ficar na dúvida, né? Estou dando um exemplo extremamente simplista, mas é para a gente poder fazer uma analogia, né? Para nossa audiência aí poder fazer uma analogia. Daí entra na importância do júnior. O júnior está numa função de pleno, ele chegou em determinado momento do processo, e aí? E agora? E agora? Onde eu vou? Né? Ele, se puder dizer para onde ele vai, ele vai. Agora, se chegar ali e ele tiver que tomar a decisão, ele vai tomar a decisão com um repertório de júnior. Sim. E aí, vai ser certo ou vai ser errada, né? Vai gerar... Vai ser o melhor na condição dele, vai ser o melhor na condição dele. Sim. E o que isso vai gerar ali na frente, daí é a gente que vai saber, né? Sim, exatamente. Tem essa questão do... Eu acredito que o ideal seria que toda empresa conseguisse ter essa capacidade de contratar as pessoas certas no início, mas eu acredito que mesmo que se contratasse as pessoas certas, não ia conseguir gerenciar essas pessoas também. Porque quem sabe tem algumas coisas que tu não vê lá no início, sabe? Que tu não veria importância se alguém te trouxesse, por exemplo, lá no início, que tu deveria criar um processo, fazer uma onboarding, tu deveria ter o endomarketing interno, cara, eu vou dar um exemplo. Pequenas ações, tu não veria sentido nisso. Eu vou te dizer, isso que tu falou me remota aqui, né? Faz a minha cabecinha voltar. E eu lembro em determinado momento, e é difícil para um cara com o meu perfil admitir uma coisa dessa, assim, inclusive num podcast, porque eu sou aquele cara que era dos 3 melhores da sala, entendeu? Sim. E daí os 3 melhores da sala... Programador, né? Os três melhores da sala, o cara que era dos 3 melhores da sala, admitir que teve alguma coisa que ele não fez certo, que ele errou, isso é complexo, é uma coisa que eu venho trabalhando em mim dioturnamente, né? Sim. Mas eu lembro que teve um momento na história da IBTEC, na história da Javenas, mas que era IBTEC na época, olha como eu já ia me justificar, já ia dizer, mas nós éramos bem menores, e eu comecei assim, já achei a justificativa, mas que eu pensei que não precisava de um gestor de projetos, cara. Entendeu? Que tipo assim, um cara uma vez apareceu pra mim e disse, nós precisamos de um gestor de projetos. Eu, que gestor de projeto? Onde é que tá falando? Esse negócio gestor de projeto aqui somos nós, entendeu? É na luta. A gente precisa documentar, a gente precisa organizar. E é bem como tu falou. É porque o momento era aquele e tu não acredita naquilo porque tu olha pro gestor de projeto e já pensa, pô, mas quanto é que custa um gestor de projeto? Sim. E o meu target, e não tenho, e o dinheirinho tá nascendo aqui de nós, e o boletim vai vir no final do mês. Sim. É complexo, cara, entendeu? E assim, eu dei um exemplo aqui, mas eu poderia dar alguns, entendeu? Alguns, né? Alguns, por isso que eu brinco, nossa, conhecimento de hoje, 5, 6, 7, 8 anos atrás, né? Ou o conhecimento que a gente pode trazer para ajudar as outras pessoas, né? Tipo, ajudar em todos os sentidos, ajudar até desencorajando ele no negócio que ele está criando, que isso também é uma ajuda, que senão daqui a pouco você vira escravo do sonho, né? Funcionário de você mesmo, né? Sim. O que é ruim, até ajudá-lo a evitar as decisões que você tomou errado, sabe? Sim. Do tipo, cara, não, peraí, mas a gente, se você não tem como contratar um gestor de projetos, vamos criar pelo menos um processo de gestão de projetos e vamos colocar um executor para tocar aquilo, mas sem arestas de saída, né? Sim. Mas eu peguei esse gancho com o que tu falou aí, e é uma verdade, pode ser que você não esteja preparado para ouvir aquilo naquele momento. Sim. Tem uma frase que eu uso no início de toda imersão, toda palestra, que é uma frase que até então ela é minha, tentei achar outro autor, não consegui, mas nunca exclua uma coisa por não fazer sentido para você no momento. Entendo que foi um dos principais erros que eu cometi lá atrás, eu excluía muito dessas pequenas coisas, né, que as pessoas me falavam, mas um gestor de projeto é importante, capaz. Da onde? Mas um software para fluxos de processos, para melhorar, diminuir o ruído de comunicação, conseguir... Para quê?
Entende? Então, dados é importante. Daí entra aquela história, daí tu começa a aceitar também, né? Tem um momento que tu tem o crescimento, tem a maturidade, tu entra na curva da morte ali, né? Porque nada dá certo, tudo é ruim, tudo não sei o que, aí a tu aceitação, estabiliza. Né? Tem a aceitação, tu estabiliza, é verdade. Aí tu começa a crescer nesse vale da morte, aqui embaixo tu começa a crescer. Aí aqui embaixo, eu vejo que uma questão interessante tu começa a pegar essas coisas de trás, começa a trazer para frente, e tu começa a entender que, não, legal, tá bom, era aquilo, era aquilo, não sei mais nada mesmo. Agora vamos começar a formar times, porque ninguém é preparado para liderança. Ninguém é preparado para liderança, ninguém é preparado para formar uma empresa do zero. Empresas que têm funding infinito, têm dinheiro, é uma coisa. Quem não tem grana começa do zero ali. É outra pegada. Sem dúvida, sem dúvida. Entende? Ivo, queria primeiramente, acho que a gente se estenderia, eles deixam ali, como pode ver, e passa rápido. Olha passa rápido, né? Não, quando o assunto é bom e flui, passa rápido mesmo. Passa rápido. É verdade. Então, queria agradecer a tua presença. Que é isso, foi um prazer. Você está convidado a voltar outras vezes, já ficou o convite. Ainda não iniciamos o nosso projeto Nômade, mas vamos iniciar. A gente quer gravar alguns podcasts em loco nas empresas, nas operações. Top, vai ser muito legal. Então, queria te agradecer. Que é isso. Para mim foi um prazer. Eu conheci a Apo, né? Apo, me perdoem aí. A gente já está aceitando. Vocês já estão começando a aceitar, né? Vai virar Apo. Mas assim, eu tive o privilégio de conhecê-los há pouco tempo, mas a admiração, ela só cresce. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é fantástico, né? Obrigado. Acho que vocês têm uma história muito bacana, uma veia de empreendedorismo muito bacana. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. Com certeza, tendo a oportunidade, voltarei sim. E teremos muito mais assuntos aí para passar para a sua audiência, que com certeza é uma audiência muito seleta, né? Sim. E sem dúvida aí, espero ter contribuído, espero ter conseguido passar alguma coisa. Se a pessoa tirar 3 insights de tudo isso que a gente falou aqui, eu já vou estar com a sensação de missão cumprida. Perfeito. Beleza? E achei uma baita coincidência, porque o Ivo a gente se conheceu, a gente começou a conversar, e coincidentemente pessoas do time dele vieram aqui fazer um curso. Vieram aqui na imersão. Verdade, fizeram uma imersão aqui. Verdade. E ele não sabia que era a mesma empresa. Exatamente. Mesmo, né? Exatamente. Então foi uma feliz coincidência aí que aconteceu. Então eu acho que muito bem recomendada pelo meu time, por sinal. As imersões de vocês são muito bem recomendadas. Fica a dica, quem não teve a experiência ainda, não é merchan aqui, né? Mas quem não teve a experiência, aproveita aí as melhores. E pode fazer. Essa de liderança aí, legal. Tô vendo que vai ser um sucesso total. Tenho certeza. Essa aí vai ser muito bacana. Gente, então é isso. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu! Um abraço, gente. Até mais.